Olá, tudo bom com vocês? Este daqui é o canal Fica Ligado. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui é o professor Leonardo da Mata. Temos aí mais uma aula, de Físico-Química, Até uma aula interdisciplinar, envolvendo conhecimentos da química, envolvendo conhecimentos da física, mais envolvendo a física do que a química. Você vai ver aqui sobre a questão de transformações gasosas, Quais são as três variáveis físicas, de um gás, O que a pressão, temperatura e volume tem a ver com isso. E você vai ver os tipos diferentes de transformações gasosas, Isovolumétrica, isobárica, isotérmica. Vamos ao quadro comigo? Vamos lá? Então aqui, aula de Físico-Química, Transformações gasosas. Então aqui nós temos o quê? Há três variáveis físicas dos gases, Então se a gente mexer nessas três variáveis aqui, físicas aqui dos gases, mexer tanto na pressão como na temperatura, pode alterar o volume de uma substância que está no estado gasoso. Então, se eu aumentar a pressão, diminuir a pressão, se eu aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, pode ter o quê? Consequências no tamanho, no volume daquela substância que está no estado gasoso. Então, essas aqui são as três variáveis físicas de gás, Pressão, temperatura e volume. O que é a transformação isotérmica? Iso, conforme está aparecendo aí, aparece o quê? Significa igual. Então, isotérmico o quê? A temperatura é constante, ou seja, é sempre a mesma. Então, eu posso mexer tanto na temperatura como no volume, conforme está aqui, que a pressão, que a temperatura continua a mesma. Então, se eu aumentar a pressão sobre uma substância gasosa, o volume vai diminuir. Agora, se eu diminuir a pressão, o volume vai aumentar. Então, a gente vê o quê? Que a pressão e volume são o quê? São grandezas o quê? Inversamente proporcionais. O que é inversamente proporcionais, professor? Quando você aumenta uma coisa, diminui a outra. Quando você diminui uma coisa, aumenta a outra. Transformação isométrica, Iso, refere-se a igual. Isométrica, qual outro nome pode receber, conforme está aparecendo aí? Pode ser isovolumétrica ou isocórica, conforme está aparecendo aí. Então o que? O volume é constante, é sempre o mesmo. Então, por exemplo, nessa situação aqui, se eu aumentar a temperatura sobre aquela substância gasosa, a pressão vai aumentar, porque a colisão das moléculas da substância gasosa com o interior do recipiente é maior, então a pressão aumenta. Agora, quando eu diminuo a temperatura, a pressão diminui também, ou seja, a colisão das moléculas com a parede do interior do recipiente é menor, então a pressão o quê? Diminui. Então, isso daqui é uma grandeza o quê? Grandeza diretamente proporcional. Por quê? Quando você aumenta um fator, você aumenta outro também. Quando você diminui um fator, você diminui um outro também. Transformação isobárica, Baros, conforme está aparecendo aí, refere-se o quê? Refere-se à pressão, ou seja, a pressão ela é constante daquela substância gasosa, daquele gás. Então, no caso aqui, se eu aumentar a temperatura, o volume o quê? O volume vai aumentar também, ou seja, ocorre uma expansão, daquela substância gasosa. Agora, se eu diminuir a temperatura sobre aquela substância gasosa, o volume vai diminuir também. As moléculas vão ficar mais juntas. Então, esse caso aqui é caso o quê? Também de questões o quê? Diretamente proporcional. Por que diretamente proporcional? Porque quando você aumenta a temperatura, você aumenta o volume. Quando você diminui a temperatura, você diminui o volume. Falou, pessoal? Um forte abraço aí e bons estudos.